A Rede Globo sempre foi uma emissora de TV com enorme influência sobre o povo brasileiro. Veja a seguir as maiores polêmicas envolvendo a emissora. A história da Globo começa lá em 1925, quando Irineu Marinho fundou o jornal O Globo. Depois, o jornal foi tocado por décadas pelo filho mais velho dele, Roberto Marinho. A TV Globo apareceu em 1965, com o Canal 4 no Rio de Janeiro, fundado pelo jornalista Roberto Marinho. A ideia era criar uma rede nacional, e a programação foi se espalhando para outros estados com emissoras próprias e afiliadas. A Globo virou líder de audiência em 1969, quando estreou o Jornal Nacional, o primeiro telejornal em rede nacional. Hoje, a TV Globo é a maior emissora de televisão do Brasil e a segunda maior do mundo. Alguns momentos importantes da história da Globo são: a compra da TV Paulista, Canal 5, em 1965, que virou a TV Globo São Paulo. A criação do Festival Internacional da Canção, FIC, em 1967. A sociedade milionária com o grupo Time Life, que gerou uma campanha negativa. A redução do custo dos televisores na década de 1960, que ajudou a popularizar a programação. No dia 25 de janeiro de 1984, rolou pela primeira vez na TV o que é considerado o primeiro grande comício das diretas já, lá na Praça da Sé, em São Paulo. Naquele dia, o Jornal da Noite mostrou uma reportagem de 2 minutos e 17 segundos sobre o evento. Só que teve uma confusão na chamada do Jornal Nacional. 25 de janeiro é também o aniversário de São Paulo, e por conta de um suposto erro técnico, o apresentador anunciou o comício como se fosse parte das comemorações dos 430 anos da cidade. A Globo levou críticas dizendo que não foi erro técnico coisa nenhuma, mas sim uma manipulação dos fatos. E além disso, das organizações Globo, hoje Grupo Globo, está ligada ao apoio dado à ditadura militar e à censura dos movimentos a favor da democracia nos notícias do canal. Tudo isso em troca de favores mediáticos da família Marinho. Em 2013, o Grupo Globo reconheceu e desculpou-se publicamente, através de um editorial publicado no jornal O Globo e que também foi lido por William Bonner durante o Jornal Nacional, por terem apoiado a ditadura militar instaurada no país depois do golpe militar de 1964. No texto do editorial, o jornal afirma, abre aspas, à luz da história, contudo, não há por que não reconhecer, hoje, explicitamente, que o apoio ao golpe de 1964 foi um erro, assim como equivocadas foram outras decisões editoriais do período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto, e quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas. Então, a Globo foi acusada de dar uma mãozinha pro Fernando Collor nas eleições de 1989, manipulando o último debate entre ele e o Lula. Na época, os dois estavam empatados nas pesquisas, então o debate na TV era crucial. O Lula se deu mal no debate, e o próprio partido dele admitiu isso. Os críticos dizem que a Globo tentou ser neutra, mas na reta final escolheu um lado. No dia 15 de dezembro de 1989, 2 reportagens sobre o debate foram ao ar, uma no Jornal Hoje e outra no Jornal Nacional. A primeira mostrou os melhores momentos de cada candidato, mas a segunda favoreceu o Collor, mostrando os melhores momentos dele e os piores do Lula. O PT até tentou processar a Globo, mas não rolou. A Globo sempre negou má fé, mas admitiu que a edição não foi equilibrada. Segundo Boni, a Central Globo de Jornalismo fez uma edição pró-Collor, mesmo com a direção da empresa pedindo imparcialidade. Roberto Marinho disse que o Boni não entendia de eleições e que o Jornal Nacional fez um resumo correto do debate, já que o Collor se saiu melhor. Em 2009, o próprio Collor admitiu que foi favorecido pela Globo. A maioria da mídia apoiou abertamente a campanha do Collor. Mas, segundo o historiador Gilberto Maringoni, Collor não conseguiu manter a maioria no Congresso e entrou em conflito com parte do empresariado nacional, o que fez a imprensa mudar de postura.
A crise econômica, o confisco da poupança e a intensa cobertura investigativa da imprensa ajudaram a impulsionar as manifestações que levaram ao impeachment. A Globo foi bastante criticada pela cobertura das eleições de 2006. A emissora teria tentado prejudicar a campanha do Lula, dando muita atenção aos escândalos do PT. O repórter Luiz Carlos Azenha confirmou que a ordem era esquecer as reportagens de economia, porque poderiam ajudar o Lula. Ele também disse que uma reportagem sua, que poderia prejudicar o José Serra, foi censurada. O maior problema foi na véspera do primeiro turno, quando a Globo deu um grande destaque ao dinheiro apreendido no escândalo do dossiê. O delegado da PF chamou alguns jornalistas para uma conversa reservada e entregou CDs com as fotos, pedindo para elas aparecerem no Jornal Nacional no mesmo dia. Enquanto isso, a Globo não falou nada sobre a tragédia do voo Gol 1907, que matou 154 pessoas. A justificativa foi que não tinham informações concretas sobre o acidente. Depois das eleições, o repórter Rodrigo Viana, que estava saindo da Globo, escreveu uma carta aberta criticando a emissora. Ele disse que a direção barrou reportagens que envolviam o PSDB e o José Serra. Logo após as eleições, ele foi afastado da cobertura política e mandado para os jornais locais. O comentarista político Franklin Martins também foi afastado. Em 2013, durante as manifestações populares no Brasil, a Globo foi alvo de protestos em várias cidades. Em São Paulo, jogaram estrume na fachada da sede e picharam os muros. No Rio, os manifestantes entraram em confronto com a polícia. No dia 12 de junho, Arnaldo Jabor, no Jornal da Globo, disse que a maioria dos manifestantes era de jovens de classe média, que estavam protestando por ignorância política e por influência dos protestos na Turquia. Ele provocou, perguntando por que não lutavam contra a PEC 37, que seria um motivo mais legítimo. Depois, no dia 17, ele se desculpou na rádio CBN, dizendo que achava que a energia estava sendo gasta com uma reivindicação boba, mas percebeu que o problema era maior. Durante o processo de impeachment da Dilma Rousseff, a Globo foi acusada pela revista Carta Capital de ser parcial. Durante a eleição de 2022, a Globo foi acusada de fazer uma cobertura parcial contra Jair Bolsonaro. Bolsonaro chegou a levantar uma faixa com Globo Lixo em 2021. Eduardo Bolsonaro acusou a emissora de esconder a delação de Marcos Valério para apoiar Lula, e Jair Bolsonaro acusou William Bonner de defender Lula. Um vídeo de jornalistas da Globo comemorando a vitória de Lula viralizou, e a emissora lamentou a atitude do grupo, dizendo que esqueceram os princípios editoriais da empresa. É pessoal, como podemos perceber durante a história. A Globo sempre se meteu em questões políticas do Brasil, eles se acham os maiores formadores de opinião do país, e de fato foram. Porém, com o avanço de mídias alternativas, esse fato está mudando. Hoje a Globo bate recordes em níveis de audiência, mas para baixo.